Olá pessoal, mais um programa Coach para você e hoje está espetacular. No quadro Falando Sério, Cléria Bittar Bueno vai falar sobre renovação e planejamento para 2011. Helena Couto traz a história do perfume e as melhores maneiras de usá-lo. E coisas gostosas também pinta aqui. O Buffet Empório com Serginho e Elis fala sobre as tendências para os melhores buffets. Maria Inês Arquete está no nosso quadro Cartas na Mesa. Conheça a história dessa mulher maravilhosa e guerreira. Início de ano, aniversário de Patrícia. 80 anos. Confira os melhores flashes. Profissionalismo, seriedade, ética. É assim que a revista Noivos e Festas trabalha para você. Líder absoluta do segmento nas regiões onde atua. Distribuída gratuitamente, a revista abrange diretamente 35 cidades divididas por 5 regiões em 2 estados. A revista chega às mãos de mais de 15 mil noivas por ano. E mais, a Noivos e Festas pode ser vista pela internet no site www.noivosefestas.com. Em breve, muitas novidades para você. Revista Noivos e Festas, mais eficiente, mais feminina. Olá pessoal, eu estou aqui com Cléria Bittar Bueno e o assunto hoje é sobre renovação. Ano novo, vida nova, tudo bem, Cléria? Tudo bom, Elton, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É bom ter você aqui, porque faz muitos anos que a gente não se vê, né, Cléria? Pois é, morando na mesma cidade. Essa correria toda, já se conhece há tantos anos, né? E sim. Você se formou em psicologia pela Unifran? Pela Unifran, primeira turma, tenho muito orgulho de falar disso. Primeira turma de psicologia? Nós começamos em 88 e nos graduamos em 92, 33 formandos naquela época. E aí, desde lá, desde essa época, então, praticamente eu não saí de lá, porque fui fazer mestrado e logo depois eu entrei na Unifran como professora e estou, desde 97, 98, se não me engano, estou na Unifran como professora. Do curso de psicologia, já passei para outros cursos também, mas desde 2002, com exclusividade na psicologia, no curso de psicologia, e desde 2007 no mestrado em promoção de saúde. E por que surgiu essa ideia, essa vontade de fazer psicologia? Bom, quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de estudar o comportamento humano, saber o que as pessoas... como que elas enfrentam o seu dia a dia, enfrentam a si próprias, o que é o ser humano que se comporta, né? O indivíduo ele com ele próprio, na sociedade. E naquela época eu achava que eu queria fazer psiquiatria, né? Eu não sabia muita diferença de psicologia e de psiquiatria. Aí eu comecei a ler, comecei a me informar mais sobre o curso de psicologia e na época eu ouvi dizer que a Unifran estaria abrindo um curso de psicologia, né? E aí eu me arrisquei, me aventurei e eu acho que eu fiz a opção pelo curso certo, no momento certo. Enfim, eu acho que é um curso que dá base para a gente compreender
Um pouco mais a vida, Sim. né? Basta ver, por exemplo, que é um curso que quase todos os cursos, né, quase todas as carreiras têm, em algum momento, uma disciplina de psicologia. E é verdade, Não é fundamental, né, para o ser humano. Eu dei aula de psicologia no curso de engenharia. É necessário aliás, em todas as áreas. Foi né? minha entrada como docente, foi nos cursos de ciências exatas. Eu comecei na ciência da computação, que agora mudou de nome, né, muda um pouco a grade curricular, e na engenharia, quer dizer, o que está fazendo um psicólogo ali, né? Então, mas é necessário para exatamente, né? Você se conhecer, conhecer o próximo, né? Falar em conhecer o próximo, vamos falar em renovação, que é o nosso tema de hoje, né? As pessoas sempre procuram, começa o ano, quer vida nova, quer transformar da água para o vinho, né, Cléria? Faz grandes promessas, grandes planos, né? Como que funciona tudo isso? Pois é, né? É o tal do ciclo da renovação mesmo, né? Então, assim, uma vez eu li, ou alguém me falou, não me lembro exatamente em qual circunstância, mas assim, que o novo pede espaço para o velho, né? Então é preciso que as pessoas tenham alguma coisa diante de si, né? Como objetivo mesmo, como você olhar para um horizonte, né? Então a gente precisa, o ser humano tem essa necessidade de olhar para o horizonte, olhar para um desafio, para algo novo, né? E abrir espaço para isso. Então, assim, esse momento de começo de ano é um momento muito próprio, né, muito propício, aliás, para poder fazer esse tipo de voto, de promessa. Eu prometo isso, eu tenho isso como meta a ser atingida no próximo ano. Né? Isso é natural do ser humano. Isso é natural do ser humano. Pelo menos, assim, grande parte, né, a maioria dos humanos, né, comuns, né, independentemente da sua cultura, da sua crença, de que lugar do mundo ele esteja falando, de qual lugar, né? É muito da transcendência, eu acho que do espírito humano. Essa busca, essa questão de você ter um horizonte para olhar, ainda que você não alcance isso, né? Eu acho que mais importante do que você ter realmente uma resposta para essas perguntas é você ter a pergunta. Mais importante do que você chegar no lugar é você ter o caminho a trilhar. É você saber para onde você vai. Exatamente, né? Então, assim, você se coloca algumas situações, né, como desafios, ou como metas, né, ou como objetivos, porque é importante você olhar para esse lugar. Né? Porque senão a vida seria muito parada, você não teria iniciativa, isso não te propicia situações de conquista interior, de olhar para trás e falar, olha, eu passei por tais situações que foram difíceis ou menos difíceis, mas olhar para trás e falar, eu tenho um trajeto, eu tenho um percurso. Eu tenho um percurso de vida. Tem um caminho, a gente precisa tem uma disso, história. Tem uma história. O ser humano, ele é um ser de história, né? E no começo do ano, todo mundo já faz aquelas promessas, aquelas crendices de pular ondas, de semente de romã, de branco. Você acredita que isso muda ou é a pessoa que acredita nisso? Então, é um momento... Bom, quando a gente fala de crendices, quando a gente fala de superstições, há vários momentos na vida, né, dos seres humanos, isso tem a ver com o aspecto cultural, tem a ver com uma série de outras situações. Mas há determinados momentos nas nossas vidas que propiciam, né, uma maior interação com isso. Por exemplo, essa questão da passagem do 31, né, para o 1º de janeiro, que as pessoas se vestem de branco, porque o branco simboliza o novo, a pureza, né? Comem, acho que são 7 sementes de romã, sopa de lentilha, pula 7 ondas, né? Sempre tem uma explicação para isso, né? Porque o que o ser humano está dizendo, isso é uma linguagem, né? É como se fosse um outro alfabeto. O que está dizendo com isso? Eu espero que no próximo ano eu me dê bem, que eu seja feliz, que é o objetivo de qualquer pessoa. Pode ser o pior ser humano, todo mundo quer ser feliz, quer ser amado. Todo mundo quer ser feliz. Então, assim, ao me colocar de branco, branco com prata, branco com azul, eu estou de branco com azul, que eu gosto muito, né? Mas não por isso, é porque é uma coincidência. Ao comer 7 grãozinhos de romã, fazer isso, fazer aquilo, eu estou atraindo as forças do universo, né? Ou eu estou fazendo alguma coisa faça com que eu seja melhor, mais feliz, mais amado, tal. Se você me pergunta se eu acredito nisso, o meu lado cético vai dizer que não. Eu não acredito nisso no sentido que isso vai te modificar, mas a minha disposição interior em usar disso para que eu melhore de vida, isso é o mais importante. Não importa se comer maçã, se comer romã, se comer lentilha, se pular onda, se vestir branco. Você precisa de algo para acreditar. Não é isso que vai te trazer, é a disposição que você tem. Exatamente. Então eu saio de casa para comemorar com meus amigos, minha família, colocando branco, amarelo, ou preto, ou nada, sabe? Não é isso, mas é a disposição que eu tenho internamente de que
esse ano vai ser um ano melhor, esse ano eu vou poder concretizar alguns sonhos, esse ano eu vou conseguir terminar aquele curso que eu comecei, aquela coisa que eu comecei a escrever e não terminei. Isso é importante. É aí que está a grande sacada, né? Ô Cléria, e essa questão, vamos supor, eu tenho essa pulseirinha que dá sorte. Né? A pessoa acredita que ele vai dar sorte e acaba dando mesmo por ela ter acreditado. São os talismãs, né? Então, quantas pessoas, né, ligadas aí a várias tradições religiosas, né, algumas até não religiosas, mas seitas, ou às vezes não ligada a nenhuma religião especificamente, mas a uma crença pessoal ou até cultural, que realmente acredita que se carregar tal talismã, ou tal colar ou pulseira, ou ter uma imagem em casa, que aquilo vai salvar ou vai te livrar dos males, não sei. Não é isso, né? É o que você falou, é a sua disposição em acreditar que aquilo vai te trazer algum conforto espiritual, algum conforto psicológico. A gente não pode nunca dissociar, porque o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual, né? Então é essa abertura para o divino, é essa abertura para que o algo maior aconteça na nossa vida, né? Então, assim, quando as pessoas não têm essa abertura, dê o nome que você quiser, as coisas começam a ficar meio turvas, né? Porque o que ela pode esperar? Nada, né? É como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, Exato. A vida leva eu e o que vier tá bom. E o ser humano precisa, né? Outro dia eu estava fazendo as minhas ilações mentais, eu estava lendo um determinado livro e eu tive assim, me veio assim muito forte, né? Por que o ser humano, quando se liga ao sagrado, e quando eu falo sagrado, eu falo tudo aquilo que transcende, tudo aquilo que liga o homem a algo que ele tem um conhecimento, ainda que intuitivo, que é maior, que é superior a ele, né? Por que o ser humano sempre tem essa necessidade? Os antropólogos seriam as pessoas melhores para dizer sobre isso, né? Os historiadores também. Mas ele sempre, quando se remete a algo que ele reconhece que está acima dele, ele sempre olha para cima. Ele sempre busca uma inspiração que vem de algum divina, lugar. Seria algo divino. Né? Embora saibamos também que tem muitas culturas, existiram e até no presente, que cultuam, né, as entidades, os deuses ligados à terra, ligados à agricultura, né, que estariam mais no nível do chão, no nível do homem mesmo. Mas mesmo assim, seriam seres, seriam entidades, seriam espíritos, seriam forças da natureza, né, que o homem não controla e que ele reconhece como algo superior a si próprio. Então isso é muito bonita, essa busca do homem. Bom, é muito interessante esse assunto. E muitas pessoas também acreditam, Cléria, que se você escrever, anotar tudo que você vai fazer naquele ano, é uma maneira melhor para você se direcionar. Eu também acho. Né? Então você acha que a pessoa deve, da passagem do ano, ou em qualquer data, né? Pode ser. Qualquer data, né? O ano pode mudar no teu aniversário. Claro. Tem pessoas que acreditam assim também, nisso, que você tem uma outra fase depois que passa aquele ano do teu aniversário, do ano novo. Porque, como você disse, cada religião acredita numa coisa. Tem religiões que não tem ano novo, não tem Natal. Não tem nada, né? É uma outra passagem, né? Eu acho que quando você escreve, você concretiza aquilo que está no plano do ideal. Então, se eu coloco lá numa você materializou agenda, aquilo. Se você for imaginar, quando você vê uma construção como esse cenário aqui, né, ele não nasceu assim, ele não foi uma explosão do acaso. Alguém concebeu ele primeiro no plano das ideias. É não verdade. Quer dizer, ele foi uma coisa imaterial antes. Então, o pensamento é matéria mesmo, porque ele foi algo que alguém concebeu. Alguém achou, vou colocar esse vaso, essa flor, essa mesa, tal. Ele foi do plano material, provavelmente depois alguém tentou desenhar ou esboçar isso, né, com os arquitetos, engenheiros, né, que digam isso melhor do que a gente, para depois se tornar uma casa, um cenário, uma construção. Para materializar. Para materializar. Então, quando você escreve um diário, uma agenda, lembrando aquilo que você tem como meta para o próximo ano, ainda que você não concretize tudo, mas já é o primeiro passo para materializar, né, aquele desejo. Então eu tenho na minha cabeça, eu quero isso para 2011, para 2012, para 2000 e não sei quanto, entendeu? E escrever é o tempo todo que eu olho, que eu abro aquele diário, aquela agenda, é olhar para aquilo e falar, olha, tem alguma coisa ali que eu coloquei como essencial para a minha existência. Então é um lembrete. Eu acho que escrever realmente é algo assim que nos liberta. Eu gosto muito. Acaba sendo um gráfico, né? Acaba sendo um gráfico. Exatamente. Bom, nós vamos entrar no nosso intervalo, a gente vai voltar com esse assunto, como você se organizar graficamente, né? Escrever no papel, anotar o que você vai fazer no próximo ano. Já já a gente volta.